Olá, bem-vindo novamente ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje nós vamos entrevistar a Bernadette Menezes. Berna é do PSOL, é a mãe de Bruna, avó de Malu, o que dá a ela um outro grau de responsabilidade na sua luta a favor dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Hoje ela é membro do Executivo Nacional do PSOL. Berna, muito legal estar com você aqui agora, e para te entrevistar também estamos com a nossa companheira Rose Telles. Oi, Rose. Oi, Cecília. Boa tarde a todos. Muito bacana a gente falar com a Berna hoje para falar desse tema que nós estamos explorando, que são as mulheres na política, né? Não deixa de compartilhar, comentar e curtir essa entrevista. Olá, Berna. Olá. E aí, gurias? Rose, Cília, que prazer estar com vocês aqui. Oi, tudo bom? Eu gostei do Gurias, para uma paraense, né, que vive no Rio Grande do Sul, muito legal, uma mistura do Procurada. Brasil, né, desse país tão grande. E, Berna, você começou lá no Pará, há muito tempo atrás, a gente queria começar te apresentando, sabendo como é que você começa a entrar na política e na luta, né, pelos direitos humanos. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Cecília, na verdade, a política atravessou a minha vida, né? Porque eu nasci em Belém, mas o meu pai trabalhava numa empresa marítima no Pará, né? Todo o transporte é fluvial, e ele era sindicalista e era do PTB. E quando eu nasci em 59, ano da Revolução Cubana, já começa daí, né? Ele, antes disso, antes de casar, ele teve um acidente, foi fazer um tratamento no Rio de Janeiro e ficou trabalhando no Ministério do Trabalho com João Goulart, que era ministro do Trabalho na ocasião. E quando ele soube do casamento do meu pai, ele disse assim: eu vou te dar um presente de grego, né? Que era cuidar do trânsito boliviano em Rondônia. Então, ele ia voltar para Belém, do Rio de Janeiro, mas nós iríamos para Rondônia com a tarefa do PTB de transformar, né, o território em Estado. Rondônia era território e transformar em Estado. Então, como do PTB, ele ia levar... Porque não tinha nada, Rondônia não tinha nada, Porto Velho não tinha TV, não tinha telefone, não tinha nada. Então, ele começa a fazer esse trabalho. Eu mal nasço, vou para lá. E, em seguida, vinha o golpe, né? Em seguida, logo alguns anos depois, tem o golpe, e antes do golpe eles já começam, já em 64, ali um pouco antes, começam já a perseguir meu pai, né? Como era do PTB, ligado ao João Goulart, que já era presidente, quer dizer, teve que assumir como presidente, né? Teve toda a campanha da legalidade, e ele faz um processo contra ele. Acaba que nós temos que fugir. Em 68, nós tivemos que sair de lá, voltar para Belém, passar uma situação muito difícil na vida. Meu pai nunca quis que a gente se envolvesse em política. Logo em seguida, ele tem um infarto, vai para São Paulo, né? O irmão dele tem um hospital infantil aí, em São Paulo, ali na zona norte de São Paulo, e nós viemos, toda a família veio para São Paulo. Mas sempre ele tentando que a gente não entrasse em política. E eu estudava ali uma escola super boa em São Paulo, pública, né, mas que era super conservadora, né? O padre Antônio Vieira, ali na Estação Santana, em frente, aquele colégio antigo, bonito, grande. E um dia, né, estava uma chuva torrencial, né, e só foram umas 10, 11 gurias, né, guria gaúcha, mas o chiado é do Pará, então é misturado. Então, umas 11 meninas, né, e eu cheguei com elas e disse: olha, amanhã tem uma prova muito difícil, né, quem quiser ir para casa estudar, vai, quem quiser ir lá para casa, vamos. Então, mas tem que combinar, todas vão faltar, tá legal. Aí fomos embora todas, né? As únicas que tinham ido, que eram 11, por causa da chuva torrencial, vocês sabem, quando chove em São Paulo, para. E aí, no dia seguinte, nenhuma de nós pôde entrar na escola, só com o responsável.
Aí, meu pai estava fazendo um curso em Santos de administração hospitalar, e minha mãe estava em Belém, e só a secretária dele, aí a secretária ligou e tal, indignada, o que que houve? Eu não vou ligar para o pai dela é cardíaco, o que é isso, o que que houve? E aí eu era a única que não conseguia entrar, porque nem pai nem mãe não estavam. E aí, quando eu entro, né, porque a secretária teve um ataque da secretária do meu pai, aí a diretora está brigando com uma colega minha, que também foi uma das 11, né, que faltou, estava na diretoria, com um irmão, que era responsável dela, que era jornalista. E ele dizendo, mas elas têm todo o direito de fazer o protesto, porque assassinaram o Herzog, porque isso, porque aquele. Eu só soube depois que nós havíamos feito uma greve em solidariedade, foi justamente no dia em que fizeram o protesto contra o assassinato do Herzog. Então, e eu viro para minha colega e digo, quem é Herzog? Né? A partir daí, eu comecei a participar do movimento, porque todas as correntes queriam saber quem era a guria que dirigiu a greve no Padre Antônio Vieira, uma escola super conservadora, fechada. A gente entrava, o professor entrava em sala de aula, nós tínhamos que levantar, as saias eram medidas, as meninas estudavam de manhã, os meninos de tarde, então super conservador, e nós conseguimos parar uma turma, né, que não tinha nada a ver com o assassinato do Herzog, mas eu fiquei conhecida. Então, todas as correntes me convidaram, eu comecei a participar no EN na USP, né, onde nós decidimos que íamos reconstruir a UBS e a UNE, que até aí estavam unificados os movimentos. Né? Já foi uma boa escola, porque desligaram todas as luzes, nós com tocha, com velas e tal, e fizemos o encontro, e quando saímos de lá, tínhamos que sair em grupo de 15, 20, todos juntos, para pegar um grupo de carro, a polícia cercou. Então, ali comecei a participar do movimento estudantil, e quando eu volto no ano seguinte para Belém, já vou fundar o PT, e aí começa a minha militância. A gente sempre tem um start, né? Uma coisa que nos chama a atenção e leva a gente para a luta. Isso é bem legal. O seu foi bastante simbólico, né? Já que é um marco, né? O assassinato do Herzog foi um marco muito grande, e a manifestação em São Paulo foi muito grande também. Né? Rose, você tem alguma pergunta para a Berna? Sim. Berna, então a sua vida foi mesmo atravessada pela política, né? Desde aí a participação do seu pai aí com esse encargo que o Jango deu para ele, né? E você começa a militar aí na época da distensão, né? Ali da distensão que seria aquela no governo Geisel, lenta, segura, gradual, né? Só que o movimento estudantil e a classe trabalhadora, com o início das greves, tiveram uma repressão muito pesada. Não é? E eu queria saber de você como é que era o movimento estudantil, porque é uma época que já não tem mais, né, que não tem mais tanto infiltrado, mas que tem um silêncio muito grande e que esse movimento está começando a ressurgir. E é uma época de muita efervescência, com a fundação dos partidos, né? E eu queria saber como é que era o movimento estudantil, né? E qual é a diferença que você vê, né, naquele quadro que nós tínhamos naquela época e hoje, o movimento estudantil hoje. Você tem contato com o movimento estudantil hoje? Que paralelo você poderia traçar? Não, o movimento estudantil naquela época, quando tu entrava, na verdade, tu já estava correndo risco de vida mesmo, tendo de extensão. E São Paulo era um dos lugares mais avançados, né? Nós fizemos manifestação ali no Erasmo Dias, né? Que era o delegado de polícia, né? Que era o responsável ali da polícia. E nós fizemos uma manifestação que ele ocupou a praça, acho que era a Praça da República, eu não lembro direito. E nós chegamos lá e a gente chegava na rua lotado de gente, as diversas ruas que davam para a praça que nós íamos, e a gente não sabia que na outra rua estava cheio de gente, que na outra também, porque a polícia tomou conta, tinha de tudo, tinha helicóptero, tinha cavalaria, cachorro, tinha tudo.
E aí a gente ouviu, começou alguém a cantar o hino nacional, né? E aí a gente começou a ouvir e viu que eles estavam cercados por nós. E eles começa a soltar bomba, tudo, e nós correndo ali no centro de São Paulo, e já era assim, tinha muita solidariedade da população, tinha gente que jogava máquina de escrever dos prédios, lata de lixo, era um negócio incrível. Uma rua que eu ia, a cavalaria estava vindo e um ônibus fecha a rua e o motorista abandona o ônibus, né? Então, fechou e a cavalaria não pôde avançar sobre nós. Então, tinha muita solidariedade. Mas também era uma opção, né, que não era como hoje. Hoje, eu opto por lutar por democracia, no máximo, vou pegar uma bomba de gás na rua, né, no máximo isso. Não, naquela época, corria risco de vida mesmo, né? Então, foi uma escola muito importante. E outro paralelo importante foi quando eu volto para Belém, né, em 79, 80, eu venho com a cabeça de São Paulo. Todas as organizações já tinham sedes no centro, eu mesmo depois entrei na Convergência, né, tinha relação ali, todo mundo tinha sedes, né, de organizações de esquerda, dos partidos. Na época não tinha partido de esquerda, só tinha o MDB e a Arena, mas dentro do MDB tinha as correntes de esquerda que atuavam e tal. E eu chego em Belém e venho com a mesma cabeça de São Paulo. E aí nós construímos um grupo começou com 8 pessoas, logo nós tínhamos 80, 100 militantes, e por isso, 80 a gente funda o PT. Em 82 eu sou a candidata a vereadora mais votada. Aí só que o PT não tinha legenda, não me elegi. Aí em 83, olha isso, final de 82 vou para as eleições, tenho uma votação muito boa, e no ano seguinte, no início do ano seguinte, dia 3 de fevereiro, nós fomos presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? Então, voltamos a ser 8, porque todo mundo foge nessas horas, né? Então, por que era assim em Belém e não era em São Paulo? Porque era a região da guerrilha. Então, não fizemos essa leitura da diferença que era em São Paulo para lá, né? Então, hoje, fazendo um paralelo, né, daquela época para cá, hoje as pessoas participam por uma questão democrática, por seus direitos. Naquela época era uma opção de vida, né? Quando tu entrava porque tu queria, né? Tu queria transformar o mundo, tu não queria ganhar meia passagem, né? Tu não queria ganhar, não, tu queria derrubar a ditadura, tu queria construir um outro. Era um projeto de vida, né? Eu sou da mesma geração que você, Berna, então, assim, só que eu estava vivendo tudo isso no Rio de Janeiro, né? Na universidade, aqui no Rio, também na militância, indo para a rua pela anistia, né, pelas diretas já, pelos direitos das mulheres, assim, desde o começo, essa luta pela democracia, né, pelo fim da ditadura, né, que é complicado. E eu sou jornalista, né, e eu trabalhei muito com censura, né, quer dizer, eu tive um censor do meu lado 24 horas quando eu estava na redação. E hoje você dirige o programa Pessoal nas Redes, né? E a internet, hoje em dia, que é a grande diferença, talvez, né, de uma militância digital, né, que é onde você pode ter tanto para o bem ou para o mal, mas, obviamente, a gente tenta trabalhar com informações e fatos mais corretos, de uma maneira mais correta possível. Queria que você contasse um pouco sobre o programa do Pessoal nas Redes para a gente. E como acessar, né? Que é importante. É um desafio, né, Cecília? Porque mesmo sendo na esquerda, primeiro que nós temos um preconceito muito grande, né? Essa luta toda, por isso que coloquei que eu era mãe da Bruna e a avó da Malu, que ainda está por nascer, eu estou aqui ansiosa, a avó ansiosa, né, que em junho nasce a minha neta. Mas por quê? Porque a política é um espaço masculino, né? E mesmo na esquerda, o preconceito é muito forte. A gente não sente porque a gente acaba endurecendo
né? Mas o nosso cotovelo é muito duro, né, para a gente conseguir um espaço. E também na internet também, porque hoje eu sofro um preconceito não só por ser mulher, mas um preconceito da idade, né? Um preconceito etário, né? As pessoas dizem, a internet é para jovem, não é para gente da tua idade, tem que ter outro visual e tal. Então, as pessoas estão preocupadas não com conteúdo, estão preocupadas com a imagem, né? É aquilo, eu estou feliz sempre, eu sou a pessoa que sempre está alegre, feliz, enquanto tu vê que é uma juventude que vive tomando remédio, com depressão, suicídio aumentou entre os jovens porque não vê perspectiva. Naquela época a gente tinha perspectiva, né? A gente tinha essa perspectiva de mudar o mundo. Então, o Pessoal na Rede foi uma iniciativa que nós tivemos, a minha organização fez Fortalecer o Pessoal, de dentro do pessoal fazer esse movimento, porque também tenho muitas limitações, mesmo sendo pessoal, hein? O pessoal que dá espaço para as mulheres negras, para mulheres, tem uma setorial atuante de mulheres, né? Também tem muito preconceito e muito problema para a gente assumir os espaços, né, que a gente luta. No PT, quando eu fui da direção nacional do PT, junto com Lula, Zé Dirceu, Genuíno, toda essa tropa aí de uma geração, né, de lutadores e tal, e também era uma dificuldade, né? Aquele negócio, é o rostinho bonito, é o não sei o quê, sabe? É uma coisa. Tem, e a gente vai esgrimando, né? E cavando o nosso espaço. Então, o pessoal nas redes tem. Hoje mesmo nós estávamos saudando que tivemos 2.000 visualizações, porque é um programa que começou esse ano, né, agora em fevereiro, mas já está tendo uma audiência bastante interessante. Então, a gente está focando no conteúdo, né, na questão de atualizar notícias com a nossa visão, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito rico, né? Acabamos de derrotar o Bolsonaro e o governo Lula há uma expectativa muito grande, né? Então, nós temos focado nisso, quais os elementos positivos, quais os erros, né? Onde é que a gente pode estar pisando na bola e tal, porque nós não vamos ter uma terceira chance. O povo brasileiro está sendo muito. Foi muito generoso com a esquerda, né? Deu uma segunda chance para a esquerda. E eu acho que não vai ter terceira chance. Se nós errarmos agora a direita radical, né, e violenta como essa, vem com tudo, né? Eles fizeram um estrago bastante grande, né? Então, é necessário que a gente faça todo o possível. E o Pessoal nas Redes é uma dessas iniciativas que tem essa preocupação, né, de fazer mostrar essa visão dos acontecimentos, né, com alguma profundidade. Eu te digo alguma porque também hoje o jovem não quer assistir nada com mais de meia hora, no máximo 10 minutinhos e deu. É verdade, a gente aqui no canal YouTube do Geração 68 estamos começando também a fazer esse trabalho de conversar com as pessoas que fazem alguma diferença, tá? E que combatem o fascismo, o sexismo, todos os ismos ruins que a gente tem vivido e de um retrocesso muito grande na política brasileira, na economia, no social, principalmente, né? Nas políticas sociais que a gente viveu nos últimos 6 anos. Rose? Deixa eu perguntar uma coisa para a Berna. Berna, acho da maior importância esse teu trabalho, né, nas redes, porque não existe, na verdade, hoje em dia, não existe contradição entre a militância nas ruas ou nas redes, né? As redes digitais, elas também agora são um grande espaço de ocupação, né? Que a esquerda demorou a entrar, porque vê as redes como espaço de alienação também, Qual é o só link do que Pessoal a nas gente Redes? tem que
retomar esse espaço. E você estava falando dentro do machismo, dentro dos partidos, e realmente a mulher ela é relegada a um plano de muitas vezes ficar de fora das discussões. Aí eu quero entrar num assunto, né, que é essa guerra aí que se desenvolve no mundo. Eu sei que você é historiadora e que tem um trabalho. Então, eu queria que você expusesse, né, porque o campo da geopolítica também é um campo muito dominado, né, pela análise masculina, que é mais bélica. Aí eu queria que você trouxesse o olhar da mulher em relação, né, de uma historiadora mulher em relação a essa guerra que já fez 1 ano e não tem aí no horizonte um fim próximo. Inclusive, completando, se eu posso completar a pergunta da Rose, Berna, você acabou de estar publicando um livro, A Rússia versus Ucrânia, né? E com um olhar para a questão da OTAN. Então, aproveita e dá um spoiler para a gente sobre o livro. Tá. Não, primeiro, Rose colocou uma questão importante, que é o seguinte: os homens até aceitam que a mulher entre na política, né? Até aceitam, né? Mas na elaboração, não. Então, você é a que faz a ata, é a secretária, é a tesoureira, mas você não pode ser a que elabore, né? Você não tem. Pode ver quantas mulheres têm dirigentes de partido que têm alguma expressão em elaboração. A Gleice é uma, né? A Tebet agora está tendo outra, mas na política. Mas na elaboração mesmo é mais difícil ainda, entende? Então, e num espaço assim, editar livros, né? Se não for sobre o tema do próprio feminismo, do espaço da mulher e etc., é mais difícil ainda. Então, aqui o nosso livrinho, né? Nosso filho, que a gente diz, eu e o Mário, né? Rússia e Ucrânia pelo fim da OTAN. Primeiro que é um livro polêmico, porque uma parte da esquerda, em particular até dentro do PSOL, né, tem uma visão para nós equivocada sobre a guerra, né, que não se pauta pela posição do imperialismo. Nós, inclusive, achamos que as lutas na Europa, né, estão desarmadas. Vocês estão vendo que está tendo uma eclosão, né, de lutas na Europa, justamente porque o orçamento está indo para a guerra, né, e não está indo para os serviços públicos. Então, a Europa, que tem toda uma gordura, ou seja, teve toda uma história pós-guerra, né, de direitos, de serviços públicos de qualidade, na saúde, na educação, a previdência. Olha, a França está indo para a 11ª greve geral, manifestação nacional, com enfrentamentos duríssimos contra a reforma que o Macron está fazendo sobre a Previdência, aumentando a idade, que não se justifica, a greve na Inglaterra da educação, Bélgica, agora a Alemanha, né? Então, essas greves ficam na luta específica do orçamento sem fazer uma relação com a OTAN, o dinheiro que esses países estão gastando com a OTAN. A OTAN, depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve toda uma política de acuar cada vez mais a Rússia. Quando caiu, né, a antiga União Soviética, né, ela perdeu a razão de ser, em tese, né, porque ela seguiu numa ofensiva sobre a Rússia. Se você olhar o mapa, né, do que era pós-Segunda Guerra Mundial e o que é hoje, as bases militares e as regiões ocupadas pela OTAN, inclusive com armas nucleares, né, como a Itália, por exemplo, que tem uma quantidade enorme, além de bases, armas nucleares tremendas em toda a Europa, cercando a Rússia, e a Ucrânia foi isso. Na verdade, a Ucrânia é o ápice de um conflito que já estava ocorrendo. Houve um golpe na Ucrânia em 2014, assim como teve o nosso golpe aqui em 2016, teve um golpe na Ucrânia, teve um governo eleito democraticamente, né? E sempre teve. A Ucrânia, na verdade, agora nós estamos fazendo uma segunda edição já, viu, meninas? Né? Esse aqui foi lançado em junho do ano passado, julho,
né? E agora nós vamos fazer 1 ano, nós vamos fazer já a 2ª edição, porque já está se esgotando. E na 2ª edição nós vamos fazer um histórico, porque se fala muito sobre a Rússia invadiu um país soberano, etc. Primeiro que há um cerco sobre a Rússia, né, pós Segunda Guerra Mundial, que é a tal da Guerra Fria, agora virou Guerra Quente, né? E além desse cerco, né, agora já houve o caso da Geórgia, depois da Crimeia, né? E a Ucrânia, nós justamente aí o spoiler da 2ª edição, né? Nós estamos fazendo um histórico da formação da Ucrânia. Ela sempre foi dividida. Ela tem uma área que inclusive na Segunda Guerra, lutou com os nazistas, né? Hoje tem uma escola na fronteira ali entre Polônia e Ucrânia de formação que é sob direção de grupos nazistas. Então, os grupos nazistas na Ucrânia hoje são direção do exército e da guerra. E tem toda a região de Donbass, toda aquela região que está em conflito, que a Rússia reivindica, que tem fala russa, né? Sempre tiveram essa relação maior com a Rússia. Essa região aqui foi reprimida brutalmente, mas com mortos, entende? O golpe foi muito duro, inclusive com invasão de sindicatos, né? Uma coisa horrorosa. Então, essa é a parte que ninguém fala. E aí houve grandes manifestações na Europa, a princípio apoiando a Ucrânia, e hoje já se começa a questionar devido aos gastos militares, a ida de tanques alemães para enfrentar a Rússia na Ucrânia, né? Bem, o produto dessa guerra tem dois resultados. Um é que a Rússia achou que ia ser um processo mais rápido e foi mais longo, agora se prepara para um enfrentamento mais tipo Síria, né, onde o imperialismo também está presente e foi o que estimulou os grupos que hoje se enfrentam com a Rússia, né, na Síria, que está do lado do governo sírio. Né, então, assim, se prepara para esse conflito por um tempo mais longo, né? Mas no campo econômico ele já tem uma vitória extraordinária, porque a China e a Rússia tinham feito um documento em fevereiro do ano passado, antes da guerra, que era um documento que falava um plano, né? Em nível internacional, numa disputa de hegemonia com o imperialismo norte-americano, dizendo que era necessário constituir um mundo multipolar, ou seja, de vários polos, não só o imperialismo norte-americano como o gendarme, né, do mundo, né, ou o xerife do mundo, né, e que não dava um ponto que eles discutiam bastante, que agora é muito importante para o Brasil, que é o capitalismo, depois de negociarem no início do capitalismo, com cada um com a sua moeda, teve 2 grandes momentos, que foi o padrão ouro e o padrão dólar. O padrão dólar hoje está em crise, né? E eles colocavam que era necessário justamente discutir que mudasse, que não dava mais para o dólar ser o padrão internacional de trocas entre as nações. Né? E outro também, eles começaram a propor um sistema próprio de transações comerciais. Né? Hoje tem o SWIFT, né? Que é o sistema de transação comercial dirigido pelos países da UE e do imperialismo norte-americano, Inglaterra, né? E que serve para o mundo inteiro, esse sistema de troca. E a China e a Rússia criaram um sistema próprio. Então, todo esse plano que era para ser aplicado em 10, 20, 30 anos, foi acelerado pela guerra. Então, eles já estão negociando na sua moeda própria, né? Já tem o seu próprio sistema de trocas comerciais, né? Cartões com as suas bandeiras, não com a bandeira dos cartões norte-americanos. Então, ou seja, ele acelerou todo um conjunto de medidas que tem impacto grande para o Brasil. Por exemplo, agora foi um grupo de empresários para a China, né, que era até para o Lula ter ido junto, e a grande decisão, uma notícia que passou quase que de rodapé ali na imprensa nacional, foi que o Brasil e a China negociarão não mais através do padrão dólar, ou seja, não negociarão em dólar, né? Suas negociações serão nas moedas próprias. Então,
muda tudo. A China também já faz isso, e a Rússia com a Índia, né? Com países da África, né? Então, agora com o Brasil. Isso já houve uma reação gigantesca norte-americana, que vai se preparar. Não sei se o Lula vai manter essa posição, se vai usar como chantagem, mas isso vai ter retaliação para o Brasil, entende? Antes desse período da guerra da Ucrânia, né, o país que tentou fazer isso foi o Iraque, e o Saddam Hussein, que era o grande aliado dos Estados Unidos, virou seu inimigo número um, e 500 filmes em Hollywood mostrando os terroristas árabes, né, atacando o mundo, ocupando a Casa Branca, o Pentágono, etc. E quem acabou ocupando o Congresso norte-americano foram os próprios norte-americanos, né? Então, e destruíram o Iraque, né? Destruíram a Líbia, que tentou negociar em outra moeda. Então, esse tema é um tema árido, é um tema que não é no Brasil, tem um setor que defende a mesma posição que nós, mas muitas correntes que têm um pé na Europa também refletiram também essa proximidade da guerra e a necessidade de ter uma posição diferente. Só que agora começa a mudar, principalmente na Alemanha, e é uma deputada, né, a deputada Sara, não sei o sobrenome, não sei falar o sobrenome dela, mas ela tem se jogado contra a guerra, a nova Rosa Luxemburgo na Alemanha, né? Então, é muito interessante. Acho que a gente tem se debruçado pouco, porque nós estávamos preocupados em derrubar Bolsonaro e eleger Lula, que era correto, era o nosso dever de casa, né? Agora nós temos que estabelecer um novo enfrentamento, né, devido às contradições do próprio governo, a composição do governo, mas nós temos que ter esse olhar internacional, porque o Brasil vai ter consequências aqui para o cenário internacional no Brasil. É verdade. A gente só lamenta porque guerra nunca é bom, porque muitas vidas inocentes que não têm nada a ver com isso acabam sendo são os mais prejudicados. De qualquer maneira, do ponto de vista internacional, o Brasil foi convidado novamente para uma reunião do G7, que já não acontecia há muito tempo, né, graças à volta do Lula, e o Lula está indo à China na terça-feira, e uma das questões na pauta a ser tratada com Xi Jinping é a paz na Rússia e na Ucrânia. Obviamente, também todas essas questões econômicas internacionais novas que está sendo apresentado pela atual conjuntura do mundo inteiro, um mundo que acabou de passar 2 anos de uma pandemia muito grave e que muda suas relações, né, econômicas, políticas e sociais. Então, o mundo inteiro sofrendo com a consequência da pandemia em si, e, obviamente, essas relações vão ter que mudar, né? E a gente espero, ainda bem que estamos com Lula para poder ter uma relação internacional decente, né? Porque antes foi muito complicado. Que não nos envergonhe, no mínimo, né, Cecília? Pelo menos, pelo menos. Isso a gente já tem garantido, eu acho, né? Tem um outro tipo de relações internacionais, um outro Itamaraty. Bom, Berna, eu te agradeço muitíssimo. É um prazer assim, enorme conversar com você, aprender um pouco mais. Mostra de novo a sua capa do livro, porque a gente vai esperar, se quando tiver a segunda edição, avise para o Geração 68 poder publicar e anunciar para as pessoas terem acesso. É sempre bom ter uma visão crítica sobre essa questão. Então, assim, te agradeço muitíssimo, tá bom? Eu que agradeço vocês, foi uma tarde gostosa aqui com vocês, e mando um beijo para o Enio, que é quem está nos ajudando também no debate sobre a Ucrânia e a Rússia. Tem ajudado bastante a gente a trocar ideias, nos aproximou do professor Aldino também,
que é um professor da UNB, que também tem mandado material, vai nos ajudar nesse histórico sobre a Ucrânia. Então, com certeza, quando tiver a segunda edição, mandar aí para vocês, meninas. Me mandem os endereços de vocês que a gente alcança, tá? Isso Rose, mesmo, é muito interessante, né, Cecília, que a gente tem essa informação, você vai atualizando aqui o Movimento Geração 68 para que a gente possa divulgar e fazer essa discussão, porque nós estamos nesse xadrez também e seremos muito afetados, como a Europa está sendo, todo mundo está sendo. E um Claro. abraço aí para você, Berna. Obrigada pela entrevista. Um beijo grande, meninas. Quando vierem em Porto Alegre, me visite aqui. Com boa tarde a certeza. todos. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.